O artigo 1º da Constituição da OIT, de que o Brasil é parte signatária e ratificou, veda que o trabalho humano seja tratado como mercadoria. A partir desta construção jurisprudencial, né, o TST confirmou a decisão de que, no momento em que eu terceirizo uma atividade fim, eu estou tratando a mão de obra humana como mercadoria, e isso é vedada por uma convenção internacional. Então eu aplico efeito paralisante ao artigo 94, inciso 2, da Lei 9472 de 97, por incompatibilidade a uma convenção internacional. Então, são casos que vão pouco a pouco, né, decisões que nós classificamos como corajosas dos nossos tribunais pátrios, fazendo esta aplicação do controle de convencionalidade. Este controle de convencionalidade no âmbito interno, nós podemos vislumbrar também como um controle difuso e um controle concentrado. E aí entra uma parte já de tese, a nível de estudo. O controle difuso é pacífico, tranquilo. O juiz vai lá e aplica no caso concreto. O tribunal vai lá e aplica no caso concreto, o tribunal ordinário. Mas e o controle concentrado, né? Quem faria este controle de convencionalidade e de que forma, por intermédio de que instrumento eu conseguiria fazer um controle concentrado no âmbito interno de convencionalidade? Aí nós vimos a possibilidade do STF fazer com base do parágrafo 3º do artigo 5º, daqueles dispositivos que forem aprovados com equivalência à emenda constitucional. Esse não tem discussão alguma, né? O STF é o guardião da Constituição e de todas as normas a ela equivalentes. Assim nós temos que interpretar. Então, este não tem maiores discussões. Agora, um controle concentrado com base nos dispositivos internacionais que não possuem esse status constitucional por força do parágrafo 3º, nós só vimos uma possibilidade, que é a ADPF, né? A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que serviria como uma porta para eu pensar, né, esta convenção internacional no bloco de constitucionalidade. Tem um autor, Bernard Campos, que explora muito bem este bloco de constitucionalidade. É a tese em que o ministro Celso de Mello defendia a posição dos tratados internacionais. Não temos possibilidade, ao meu ver, e de vários outros autores latinos e os nossos brasileiros aqui, a exemplo do Mazzoli, uma possibilidade de ações diretas questionando de forma principal a inconvencionalidade. De repente, de uma forma subsidiária, nós conseguiríamos fazer esse gancho, mas não vejo essa disponibilidade. Enfim, as perspectivas são muitas e os desafios são imensos a este tema, né? Em sede de controle de convencionalidade, nós poderíamos analisar todos os atos internos, né? E a minha área de estudo passa a ser o controle de convencionalidade dos atos do poder público frente ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Eu trabalho na área dos direitos sociais. Na interpretação dada a este pacto pelo Comitê Internacional dos DESC, abreviando, da ONU, o comitê estabeleceu no comentário geral número 3 o que ele chama de Minimum Core Obligation, é um núcleo mínimo de obrigações de que os Estados partes devem cumprir. A partir daí, ele, em uma série de comentários, estabelece um conteúdo mínimo para cada direito social, moradia, segurança e vários outros, né? E esta interpretação dada ao Pacto Internacional serviria com força normativa para a realização de um controle interno de convencionalidade dos direitos sociais. No âmbito do controle externo, nós não temos possibilidade, porque o Brasil ainda não assinou o protocolo facultativo ao pacto que dá condições de ser submetido a julgamento pelo comitê. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade representativa ou outro Estado que observe violação aos direitos
econômicos, sociais e culturais poderá submeter uma representação ao comitê que, analisando a viabilidade, né, pode instaurar um processo e fulminar em uma condenação do Estado à reparação daquela violação ao direito social. As questões principais a serem enfrentadas deste controle de convencionalidade sempre passam por legitimidade democrática de uma corte internacional para dizer a um Estado soberano o que ele deve ou não fazer, né? As sentenças da nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos têm tido um caráter muito estruturante. Elas têm se desprendido aquele caso concreto e passado a determinar a implementação de várias políticas públicas, como foi no caso Gomes Lund, como foi no caso Ximenes Lopes. No caso Ximenes Lopes, se determinou que o Estado brasileiro deveria qualificar o pessoal envolvido em saúde mental. No caso Gomes Lund, determinou a implementação de programas sobre direitos humanos nas Forças Armadas, instauração de comissão à verdade. Então foi muito além daquela análise, né, da Júlia Gomes Lund, que era o caso concreto em si. Então, até que ponto eu, um Estado soberano, estou sujeito a uma determinação de um tribunal que não tem legitimidade democrática? Os seus juízes, em tese, não teriam legitimidade democrática para determinar qualquer intervenção no meu Estado. São questões que sempre estão em discussão e acabam aí sendo objeto de contenda nessas questões envolvendo o controle de convencionalidade. Por fim, pessoal, para terminar dentro do prazo que nos foi proposto, né, a solução que nós vimos para a implementação deste controle de convencionalidade se assenta muito, não no status hierárquico dos tratados internacionais. Não, nós não podemos pensar em questão de hierarquia. O tratado internacional deveria ter status supraconstitucional, deveria ter status constitucional e aí por diante. Não. A questão não deve passar por aí, mas sim no estabelecimento de uma hermenêutica de integração entre a norma externa e a norma interna. Esta integração, ela ocorre muito com a utilização do chamado princípio pro homine, muito utilizado pelos nossos latinos, nossos vizinhos latinos. Este princípio pro homine, ele diz o seguinte, que em um conflito envolvendo uma norma interna e uma norma internacional, eu não analiso a hierarquia da norma. Eu devo aplicar a norma mais favorável ao homem. Nós estamos falando de direito internacional dos direitos humanos, estamos falando de um direito humano. Todos esses tratados que nós abordamos são tratados que versam sobre direitos humanos. Tratado versa sobre comércio internacional. Você não entramos nessa questão do controle aqui estrito sensu. Nós falamos em tratados internacionais sobre direitos humanos. Eu tenho um conflito, eu faço uma hermenêutica de integração, deixo de lado a questão de hierarquia de normas, eu aplico a norma mais favorável. E a partir daí, ora eu vou ter a norma interna, ora eu vou ter a norma externa. Para não cansá-los aqui, para permitir que vocês também façam um passeio no shopping dentro do prazo que a Carmela me estabeleceu, eu acredito que nós tenhamos, de uma forma breve, didática, exposto o que nós precisávamos, e deixo aberto a todas as perguntas que vocês queiram fazer, todos os questionamentos, as observações.